A graça e a paz do Senhor, amados. Deus abençoe todos vocês. Estamos reunidos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico. Hoje vamos estudar o capítulo 4 de 1 Samuel. Mas como é o costume, vamos orar ao Senhor, amém? Antes de começarmos o estudo. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, nos aprimorarmos, nos aprofundarmos no conhecimento do que é bom e agradável a Ti, Deus. Esteja abençoando, Pai, e peço cada irmão que está assistindo esse vídeo, que esteja abrindo tua mente, teu coração, Pai, saciando o desejo deles de buscarem a tua palavra, de conhecerem mais do que é agradável a Ti, Pai, conhecerem mais da tua palavra. Ó Deus amado, Pai querido, que o homem seja apenas um instrumento de tuas mãos, Pai, usado para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Que nós diminuamos, o Senhor cresça a cada dia em nossas vidas. Perdoe nossas falhas e nossos pecados, Pai. Possamos estar agora aptos a receber, Pai, da tua palavra. Receba a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar aqui no capítulo 4, versículo 1, nos fala assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, a peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor, hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Nessa época aqui, os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Israel. Os filisteus, eles descendem de Cã, filho de Noé. Então, nessa época aqui, havia muito conflito entre eles, e eles foram guerrear. Eles entraram na peleja, e nessa primeira batalha aqui, o povo de Israel morreram 4.000 israelitas, né? Quando eles voltaram derrotados para o arraial, os anciãos, tentando reverter, né, mudar o rumo dos acontecimentos, falaram assim: vamos trazer a arca. Vamos trazer a arca de Siló para o arraial de Israel para a gente poder vencer isso aqui. Maneira errada de pensar, porque Deus não está limitado. Deus não está limitado à arca. Porque eles vieram carregando a arca quando entraram na terra prometida. Eles vinham carregando a arca, sim. Deus está no meio deles, mas Deus continua no meio deles de qualquer forma. O problema não era a presença da arca. Mas os anciãos, lembrando de quando eles adentraram a terra prometida, a arca estava junto com eles, e caiu o muro de Jericó, e derrotaram os povos inimigos que ali habitavam. Então, o conceito deles é que a arca tinha que estar junto. Um conceito errado, mas foi o que veio na cabeça dos anciãos, tentando reverter a situação que Israel estava perdendo a guerra, digamos assim, né? Porque perdeu a primeira batalha. Vamos adiante, nos fala assim, no 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então trouxeram a arca, né, para dentro do arraial que estava Israel, né, que é em Ebenezer. Vieram junto Ofni e Finéias, né? E os israelitas comemoraram muito quando chegaram Ofni, Finéias e a arca junto. Tudo errado, né? Errado começa o quê? Eles reconheceram, o povo reconheceu a santidade de Deus, mas estavam tratando a arca como a fonte do poder de Deus. Eles reconheceram que a arca era algo santo. Sim, santo, era de Deus. Eles reconheceram a santidade que existia naquela arca, que era representava a presença de Deus. Mas só que estava tratando ela como a fonte do poder.
de Deus, está tratando como um talismã, um amuleto. Está virando até objeto de adoração a arca, e não Deus, transportando a adoração a Deus para a arca. É semelhante hoje, as pessoas podem pegar a Bíblia e usar a Bíblia como amuleto. Chega em casa, abre a Bíblia no Salmo 91, deixa lá aberto, ou Salmo 23, qualquer salmo, deixa lá aberto. Tipo assim, estou abençoando minha casa, estou protegendo a minha casa com a Bíblia. Parece coisa que a Bíblia se torna um amuleto, um talismã. É a mesma coisa que estava se fazendo com a arca. Deus não estava limitado. A presença de Deus não está limitada à presença da arca. O problema era outro. Tá? E outra parte, o quê? Ofni e Finéis trouxeram a arca junto, eles profanaram o lugar santíssimo. A arca foi feita para ficar no lugar santíssimo. Quem tinha acesso ao lugar santíssimo era o sumo sacerdote uma vez por ano. Uma vez. Não tinha nada de ir lá pegar a arca. O Ofni e o Finéis tinha acesso ao lugar santo, onde ficava a mesa do incenso, onde ficava o candelabro. É isso que eles tinham acesso. Quem tinha acesso ao lugar santíssimo era o Eli, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Eles fizeram o quê? Eles profanaram o local santíssimo. E com certeza não fizeram isso por um motivo assim, vamos usar o poder, vamos chamar Deus, vou botar Deus na batalha. Reconhecemos o poder de Deus, reconhecemos que a presença dele vai fazer a diferença. Não foi essa a questão para o Ofni e Finéis pegarem a arca junto. Com certeza eles foram movidos por vaidade e por orgulho, eles queriam reconhecimento. Eles queriam ficar como, digamos assim, os caras, os bambambãs de Israel, que nós trouxemos a arca, nós viemos aqui trazendo a arca para a batalha, ganhamos porque a gente trouxe a arca, transportando glória, trazendo glória para eles. No caso deles era vaidade e orgulho, como mostra a vida deles. Tá? Vamos adiante no 6. Fala assim no 6. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então os filisteus veio grande temor, temeram muito ao saber que havia chegado a arca no arraial dos hebreus, né, dos israelitas. Porque, na verdade, eles conheciam a reputação de Deus. Eles sabiam que o Deus dos israelitas era poderoso, que ele tirou os israelitas da servidão das mãos dos egípcios. Sabiam das pragas, do mar vermelho que se abriu, e sabiam dessas coisas todas. E aquilo era impressionante para eles. Porque os egípcios não queriam abrir mão dos israelitas de forma nenhuma. Era a mão de obra do Egito, era o povo de Israel. Imagina como ficou o Egito depois que Israel foi embora. Acabou a mão de obra. Escravo que não tinha gasto nenhum e trabalhava com afinco. Por anos, por séculos, trabalharam com afinco. Então, com certeza, eles sabiam que Deus foi... O poder de Deus foi grandioso, Deus foi poderoso para tirar aquele povo do Egito. Então eles temeram muito. Mas em contrapartida começaram a se encorajar, encorajando uns aos outros e se preparando para a batalha. Porque, tipo assim, olha, não tem jeito, a gente tem que ter coragem e ir para a luta, independente disso. Senão a gente pode entregar os pontos e virar escravo dos israelitas. Vamos para a luta. Eles começaram a se encorajar, né? Os filisteus. Vamos adiante no 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caiu de Israel 30.000 homens de pé.
E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então eles batalharam novamente, e a derrota dessa vez foi amarga demais. Quem conseguiu escapar, escapou. Saiu correndo, escapou. Agora, morreram em torno de 30 mil homens de Israel. A derrota foi muito amarga. Os israelitas, eles foram derrotados apesar da presença da arca de Deus ali. Porque, na verdade, o problema é que eles estavam afastados do Senhor. Eles não estavam mais honrando a Deus. Esse era o grande problema. Não era que tinha que ter a arca ali. A presença de Deus não estava limitada à arca. Eles estavam afastados de Deus e não estavam mais honrando a Deus. Por isso, Deus não os defendeu. Mas Deus havia de defender a sua própria honra, como a gente vai ver nos próximos capítulos. Deus vai defender a sua honra, mas não defendeu os israelitas, porque eles não estavam mais em comunhão com ele. Tá? E também acontece aqui que morre o Ofni e o Finéias, que vem ser o cumprimento da profecia que foi falada lá em 1 Samuel 2,34, que morreriam os 2 no mesmo dia. E isso é um sinal do que vai acontecer à casa de Eli, que não vai ser mais sacerdotal. Vamos no 12, nos fala assim: então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Então o benjamita voltou correndo da batalha para Siló. Nessa época aqui, Israel não tinha uma capital, mas Siló se tornou o centro religioso de Israel, porque é ali que estava o tabernáculo. Tá? Então era lógico esse benjamita correr para Siló para dar a notícia, né, que ali era o centro religioso. Então ele vai informar o ocorrido, e quando ele começa a contar para Eli que seus 2 filhos morreram e que a arca foi tomada, ele sabia que ali estava se concluindo a profecia de Deus. E ele recebe essa notícia e cai para trás na cadeira. Ele recebe essa notícia e cai para trás. E devido à idade avançada que ele tinha e ser muito pesado, ele cai, de mau jeito, cai e quebra o pescoço na queda. Eli serviu como juiz por 40 anos. Tá? Eli vem a ser o último desses juízes. Ele vem a fechar o tempo dos juízes. Samuel é um juiz, sim, mas Samuel é um juiz de transição para a monarquia. É um juiz e é profeta. Ele é um juiz de transição. Ele não vai terminar a vida dele como juiz. Ele é a transição para a monarquia. Ele vai sair a liderança do povo de Israel vai sair de Samuel e passar para Saul, e consequentemente para Davi. Amém? Então vamos aqui adiante agora, vamos no 19 para terminarmos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso.
Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então a mulher de Finéias, ela estava grávida, estava prestes a ter um bebê, e ao receber as más notícias da morte do sogro, da morte do marido e da arca ser levada, ela entrou em trabalho de parto. E ao final, ela vai morrer. Ela morre ao dar à luz. E a gente percebe que a morte do marido, do sogro, não mexeu tanto com ela, não afetou tanto ela, quanto a notícia de que a arca foi levada pelos filisteus. Estava nas mãos dos filisteus. Porque ela, como muitos, tinha um entendimento de que a presença de Deus estava em Israel somente pela presença da arca. É quem está falando. Estava adorando, estava percebendo a presença de Deus, a glória de Deus, achando que estava limitada à presença da arca. Por isso que Deus estava com eles, porque a arca estava ali. Então, entende o quê? A arca foi embora, Deus foi embora. A arca foi embora, a presença de Deus foi embora, a glória de Deus foi embora. Esse é o entendimento que ela tinha. Ela limitou Deus na sua cabeça e no seu coração. Ela limitou Deus à presença da arca. Isso acontece, pode acontecer com a gente. Limitar Deus à presença, Deus está limitado à igreja, a um templo. Amém? Nos reunimos nos templos. Amém? Ali é o local de reunião, a presença de Deus está ali, porque vários estão reunidos buscando o teu nome. Mas Deus não está limitado a uma construção. A igreja primitiva se reunia nas casas, de maneira às escondidas. Deus estava ali também. A igreja somos nós. Deus habita aqui, em cada um de nós. Deus não está limitado a uma construção. E ela estava limitando na cabeça dela e no coração, não só ela, mas boa parte de Israel, limitando Deus à presença da arca. E também não podemos limitar Deus a uma construção. Deus está em toda parte. Eu vou ser cristão só dentro da igreja? Eu vou portar como cristão só no momento dentro da igreja? Eu estou na presença de Deus somente na igreja? Estou na presença de Deus todo o tempo. Deus está aqui. Deus está contigo nesse momento. Deus está aí com você. Amém? E assim, ela foi, por esse entendimento, ela deu o nome do filho de Icabod. Aí tem algumas versões que é Icabod. Quer dizer o que, Icabod? Inglório. Sem glória. Foi-se a glória. Deu esse nome ao menino. Porque a glória de Israel, para ela, foi embora. Amém? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 4. É um capítulo breve, né? Mas sempre importante estudarmos. Capítulos longos ou breves, sempre Deus tem a nos revelar, a acrescentar o nosso entendimento. Amém? Deus abençoe vocês, dê uma semana de paz, semana de alegria. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, pelo teu zelo, pelo teu carinho para conosco. Obrigado por tua paciência, Pai. Senhor, nos dê uma semana de paz, semana de alegria, uma semana vivida na tua presença, Pai. Que o Senhor esteja sempre nos guiando, nos orientando, Pai. Necessitamos do Senhor. Nos fortaleça, Pai, para vencermos nossas dificuldades. Nos fortaleça, Pai, para vencermos obstáculos que aparecem em nossas vidas, Pai. Que possamos sempre estar descansados no Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo. Que a graça do Senhor, as bênçãos de Deus estejam sobre ele e sobre sua família. Que ele possa se tornar um canal de bênçãos, possa se tornar uma coluna forte onde quer que ele esteja, dentro da sua família, dentro da sua vizinhança, dentro da tua igreja, Pai. Fazendo o que é bom, reto e agradável aos teus olhos, Pai. Procurando viver uma vida de santidade, de acordo com o que ele leva um sorriso à tua face. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem com Deus. Até semana que vem, capítulo 5 estaremos estudando.
uma semana de paz para vocês. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão.